né? Então, eu quero ter salvar essa oportunidade de distribuir com vocês um pouquinho do conhecimento que ele me deu, que saber nem quem sabe nada, estamos caminhando. Então, eu peço à fraternidade de Maria que nos envolva e nos auxilie a transformarmos esta reunião num aprendizado de praticar o ato da caridade, doando sempre aquilo que nós temos. Emmanuel, ele abre esta lição com uma frase simples que nos leva a refletir. E diz assim: ele respondeu e disse: dai-lhe vós de comer. Esta frase se encontra em Marcos, no capítulo 6, versículo 37. Para nós entendermos o que Marcos quis dizer com esta frase de Jesus, vamos entrar na história, vamos voltar a 2000 anos. Vamos imaginar nós aqui hoje, diante desta pandemia, desta fome que o planeta está sofrendo, as desilusões, e vamos imaginar Jesus aqui do nosso lado. É correto afirmar que todos nós iríamos querer estar ao encontro dele, encontro daquela figura maravilhosa que exalava amor, conhecimento e, em cima de tudo, humildade. Então, ele diz assim, Marcos relata que eles estavam saindo de uns atendimentos e foram encontrar com o Mestre Jesus para falar sobre os feitos dele. E Jesus, vendo provavelmente que eles estavam cansados, e ele mesmo poderia estar, convida eles para irem para um lugar mais distante, para um lugar isolado. E algumas pessoas que estavam ali perceberam a saída deles e imediatamente foram conversando e cidadãos de todos os lugares resolveram ir a pé ao encontro do Mestre. Jesus e seus discípulos entraram na barca e foram. Porém, quando eles chegaram na margem que eles iriam desembarcar, eles se deram com todo aquele povo ali que havia seguido eles. E Jesus olhou e compadeceu-se deles, porque na palavra de Jesus pareciam ovelhas sem pastor. Vocês sabem o que é uma ovelha sem pastor? Eu não sabia, eu fui pesquisar. E uma ovelha sem pastor, ela fica estressada. E nesse estresse, ela faz muito barulho. Ela fica desesperada, ela se perde, ela fica perdida, sem saber para onde ir. E ela necessita do pastor para levar ela novamente para aquele cantinho dela. E foi assim que Jesus viu aquele povo. E com certeza é assim que ele veria nós, se nós fôssemos ao encontro dele hoje, como ovelhas perdidas, precisando de um amparo, precisando de um socorro. Então, ele começa a conversar com aquele povo, ensinar, e a hora passa. A determinado momento, relata Marcos, que os discípulos chegam nele e falam: Senhor, o adiantado da hora já vai longe. As pessoas estão cansadas e certamente estão com fome. Despeça-as para que elas vão em povoados vizinhos e consigam o que comer. E Jesus responde: dai-lhe vós mesmos de comer. Olha só, o verbo dai-lhe vós mesmos de comer. Ele não disse, eu tenho condições de saciar a fome de todos, eu posso trazer alimentos, transportar. Não, ele dá a responsabilidade para os discípulos, porque ele sabia que os discípulos estavam preparados para seguir, para cuidar daquele povo, como nós. Então, Emmanuel, hoje,
2000 e poucos anos após essa frase de Jesus, ele vem cobrar de nós a nossa necessidade de auxílio. Por quê? Muitas vezes nós deixamos passar a oportunidade de um trabalho. O que nós fazemos? Nós propomos aos benfeitores espirituais aqueles serviços que nós foram ofertados, com a oportunidade de um trabalho para o nosso próprio bem e o nosso próprio crescimento e a nossa realização. Porque para nós sermos realizados, nós temos que fazer o bem. Isso foi compreendido por maior materialista que nós tivemos. Karl Marx compreendeu tão nitidamente a necessidade que nós temos de auxiliar, que uma das suas frases foi esta: a natureza do homem é de tal maneira que ele só consegue alcançar a perfeição trabalhando em prol da humanidade. Olha que coisa belíssima, ele compreendeu a necessidade do trabalho ao próximo. Só que nós ainda ficamos terceirizando o serviço, passando a responsabilidade para o próximo. E Emmanuel, nessa lição, ele nos traz uma escala onde nós poderíamos praticar a nossa caridade, onde nós poderíamos doar os talentos que nós temos. Então, ele coloca assim, que é claro que a espiritualidade irá nos auxiliar sempre que nós pedimos pelo doente de certa rua. Ele faz, só que olha, é certo que cabe a nós a responsabilidade de cuidar desse doente. Imaginemos, nesta pandemia, como está. Se nós soubemos que o nosso vizinho está doente, ele mora sozinho, que hoje em dia muitas pessoas moram sozinhos, muitos idosos, como ele se sentiria se nós pegássemos, batesse na porta da casa dele com um prato de sopa, ou um chá, ou um café, e falasse: olha, não te vi, soube que você não estava passando bem, trouxe um alimento para você. Com certeza, ele iria ficar imensamente grato. E nós iríamos mais além se neste momento nós pedíssemos à espiritualidade que colocasse naquela sopa, ou que naquele chá, ou naquele café, o remédio necessário para o refacimento daquele nosso irmão. Se nós, também, seguindo a linha de Emmanuel, ele diz também que nós podemos pedir por um parente necessitado. É claro que eles irão atender a nossa prece, mas por que nós mesmos não podemos acalentar aquele parente? Podemos ouvir. Hoje, do jeito que as pessoas estão isoladas, nós necessitamos de ouvidos amigos, ouvidos que ouçam os nossos problemas com tolerância e paciência. O mundo precisa de paciência. Nós queremos ser ouvidos. Só que o que nós fazemos? Nós criticamos aquele parente. Muitas vezes nós falamos: nossa, ele só sabe reclamar. Ou então ele só quer falar dos problemas das outras pessoas. Eu não quero ouvir isso. Não, nós deveríamos ouvir sim. E mais longe ainda, pedir a inspiração dos benfeitores espirituais e dizer a esse parente que tem tanta necessidade de falar: olha, você gosta de novela, correto? O que aconteceu ontem? Com certeza ele vai contar. Aí nós, pela inspiração, poderíamos dizer: se você fosse o autor desta novela, ou deste filme, ou deste seriado, como você
desenvolveria a trajetória desse personagem. Com certeza ela vai falar, eu faria isso, isso e isso. Então, nós poderíamos carinhosamente, com muito amor, sempre com a inspiração do alto que nós iríamos pedir, falar para ela, por que você não tenta reescrever a sua história? A partir deste princípio, você viu que você pode, você tem o conhecimento e você não vai estar sozinha. Nós estaremos com você. Nós doamos aí amor sem perceber. Nós doamos aí para aquela pessoa a valorização, porque ela vai se sentir valorizada, ela vai perceber que ela não precisa ficar pedindo ajuda, ela pode se ajudar porque ela não está sozinha. Emmanuel também fala que é claro que se nós pedirmos por aquele obsesso que sofre distante, ele será atendido. Mas por que nós não fazemos o contrário? Em vez de só pedir, quando formos dormir, nos colocar à disposição dos amigos espirituais, dos benfeitores e falar para ele, olha, eu estou disposta a caminhar com vocês hoje na assistência dos nossos irmãos necessitados. Eu vou fazer uma oração e vocês potencializem tudo aquilo que eu tenho de melhor. Verifique o que eu tenho de bom e leve essa energia animalizada para auxiliar na mudança fluídica dos nossos irmãos que estão necessitando. Veja bem, nós não estaremos transferindo a responsabilidade, nós não estaremos deixando de trabalhar, mas nós estaremos, sim, trabalhando junto com a espiritualidade, compartilhando com eles os nossos conhecimentos e o nosso desejo. Sabemos, segundo Emmanuel, ele nos diz que sabemos que os sopreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam. No entanto, nós não podemos adiar o nosso trabalho. Nós não temos todo o tempo do mundo. O nosso tempo é agora. Então, vamos agora começar a ver o que nós temos. Porque Jesus podia ter ele mesmo socorrido as pessoas. Ele mesmo poderia ter pedido o povo que colocasse na mão dele o que eles tinham. Mas olha o que ele fala. Ele pergunta assim para os discípulos. Quando ele diz, dai-lhe vós mesmos de comer, os discípulos, até Marcos relata, que ele pergunta, devemos ir até o povoado com tantos denários comprar pão? Jesus simplesmente fala assim, ide e veja o que eles têm, o que nós temos, o que eu tenho, o que a Ana Lúcia tem, o que a Vanessa tem, a Mirtes, a Anitta, o que nós temos. Aí, os discípulos retornam com o peixe e o pão, e Jesus abençoa e mata a fome daquelas pessoas. E Emmanuel também, ele relata no livro 2000 anos, que Lívia, sentada lá, ao fim da exposição de Jesus, também recebeu a parte dela. E ela comenta que tinha um sabor de remédio, e que aquele remédio foi ótimo, porque ele aliviou o coração sofrido dela. Então, veja bem, Jesus colocou os discípulos para trabalhar, só que ele potencializou aqueles peixes, multiplicou e colocou ali a cura, a energia dele. Nós podemos fazer isso. No livro, pulando aqui, ele pede para que nós temos o melhor. Se nós pararmos para pensar, vamos imaginar esta pandemia agora. Vamos ver quantas pessoas a mais foram para as ruas, porque não tem necessidade de pagar o seu aluguel. Quantas pessoas estão perdidas. Aí nós podemos lembrar de Jesus, quando ele disse, eu tive fome e me destes de comer.
nós estamos tanto de comer para os nossos irmãos? Já paramos para pensar nisso? Nós estamos olhando, aquele irmão está na nossa rua, perguntando para ele, nós sabemos que ele está desempregado, nós perguntamos para ele, olha, vocês estão precisando de alguma coisa na sua casa? Ou então falar para ele, olha, você está desempregado, tenha confiança que você conseguirá um emprego. Será que nós estamos tanto a água para o nosso irmão que tem sede, mas essa sede de conforto, a sede de se sentir amado? Nós estamos tanto essa água? Nós estamos ajudando nossos irmãos a sair dos grilhões, da incerteza, do medo, em suas próprias prisões? Será que nós estamos fazendo o que Jesus falou? Será que se amanhã Jesus perguntar para nós, você me visitou quando eu estive na minha casa, preso nos meus medos? O que nós iremos responder? Será que nós dissemos, sim, mestre, eu estive lá com você? Mesmo que eu não fosse você, mas eu socorri aquele irmão que não tinha onde estar, aonde descansar, mas eu socorri ele, quando eu socorri, eu vi você, mestre, na presença daquele irmão. Será que nós vamos poder dizer isso? Existe. Nós vivemos, principalmente nesse período de pandemia, nós estamos passando por uma situação que nós, muitas vezes, nos sentimos pequenos, desestimulados, mas eu convido vocês a atrapalhar. Por quê? Se nós formos auxiliar os próximos, nós iremos nos sentirmos felizes, realizados. Porque a maior libertação que nós temos é o trabalho ao nosso próximo. Isso faz saciar esta constante busca de algo que nós não temos. E lembre-se, é o que nós temos. Jesus não mandou os discípulos comprarem nada. Ide e vede o que eles têm. Digamos que a Carmen chegasse nós e falasse assim, olha, precisamos de roupas para doar. O que nós iríamos fazer? Digamos que o Diego falasse, olha, eu sei costurar. Se tiver roupas faltando botões, precisando de costura, eu costuro. Aí, digamos que a Ana Lúcia fala, olha, eu adorava fazer bonecas de botões. Na minha casa tem centenas de botões que eu posso doar. Digamos que a Fânia fala, olha, eu tenho linhas disponíveis que eu posso doar. A Vitória simplesmente fala, eu tenho facilidade de conseguir roupas dos meus sobrinhos, meus primos. A Flor fala, olha, eu posso lafar essas roupas. E digamos que a Leonete fala, olha, eu tenho muita energia positiva para estar. Quando as roupas estiverem prontas, eu doarei minhas energias para essas roupas, para que as pessoas que forem receber sintam-se amadas e bem vestidas. Olha só, pessoal, aqui nós conseguimos vestir todo mundo com o que nós temos. Ninguém precisa falar, eu não tenho dinheiro, ou eu preciso doar isso, ou eu preciso comprar aquilo. Nós, digamos que neste mês aumente a necessidade da cesta básica e a casa não tenha fundos para comprar mais. Nós estamos aqui em 16 pessoas. Se cada pessoa falar, olha, eu posso doar um arroz, o outro eu posso doar o feijão, nós vamos montar cestas com o que nós temos em casa, sem ter que gastar nada, somente com o nosso amor. No livro o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10, nunca parei para prestar atenção nessa frase, gente. Foi a primeira vez que eu prestei atenção. E ela disse assim, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos do homem sobre a terra e o céu. Procurai vós mesmos
todas as maneiras de aplicá-la. Aplicá-la com os talentos que Deus nos deu, com o que nós temos. Porque olha só o que vem completar essa frase. Para se fazer o bem, mister, sempre existe a ação da vontade. Ou seja, nós não conseguimos fazer o bem se nós não tivermos a vontade para isso. Mas, no entanto, para se praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a negligência. Olha só, para fazer o mal não é necessário eu sair e fazer, basta eu ser negligente com aquele meu irmão que está necessitando de alguma ajuda. Ali eu já estou fazendo mal, porque eu não tive compaixão. E aquele mal que ele fez da minha negligência, a responsabilidade é minha. Vamos pensar sobre isso. Vamos analisar que nós não precisamos esperar ganhar dinheiro, ter celeiros recheados para doar. Vamos lembrar que aquele senhor que plantou e que conseguiu colher infinitas grãos, a ponto de ele ficar pensando, for construir tantos celeiros, se for colocar tudo lá, e depois eu vou coçar e não vou mais atrapalhar, naquela noite ele perdeu a fita dele. Imaginemos se por um minuto, se ele não tivesse sido egoísta, tivesse tido o amor necessário para falar assim, colhi muito, eu posso procurar os meus vizinhos que não colheram o tanto que eu colhi, pedir para que ele corte aquilo que eu colhi, que eu tive a mais, e que eles possam usar para o seu proveito próprio, ou repartir com eles. Eles cortam e podem se alimentar também. Talvez ele teria tido a oportunidade de conseguir viver e usufruir de tudo aquilo que ele plantou. Então, pessoal, vamos doar aquilo que nós temos, porque toda a nossa insatisfação é a falta do amor, é a falta de atrapalhar a grandes graus de pessoas que sofrem de depressão, a vários graus. Tem alguns graus de depressão que os médicos mesmo falam, nós não vamos afastar o trabalho, porque o trabalho, sendo ele ou ela uma pessoa responsável, o trabalho vai fazer com que ele sinta vontade de levantar da cama para ir exercer. Se nós tirarmos o trabalho dele, será pior. Se o trabalho material, muitas vezes, é a solução para auxiliar numa depressão, imagine o trabalho espiritual, o trabalho de levar o amor, a esperança e a fé para quem necessita. Então, como eu convidei vocês para irem até o templo de Jesus, vamos nós agora voltar com Jesus até o deserto. E vamos verificar. Ele pegou o que as pessoas tinham. Ele multiplicou. Ele abençoou. Vamos também fazer a nossa parte. Vamos buscar aquilo que nós temos. Se nós não temos muito conhecimento para dar, não tem problema. Se nós temos amor, vamos doar amor. O mundo precisa de amor. O mundo pede amor. Ele está doente. Doente por causa dos nossos próprios egoísmos, da nossa própria falta de fé, que estamos contaminando ele cada vez mais. Você vê, ele está em choque. De um lado, calores, fogo. Do outro lado, enchentes. Do outro lado, secas, até terremotos tivemos esses dias, doenças. E essa pandemia foi mundial, não foi só Brasil, não foi só Europa. Ela ceifou vidas de ricos, de pobres, de negros, de amarelos, de índios. Então, vamos neste momento compreender
e aceitarmos que o trabalho é nosso. Os mentores, benfeitores, eles vão nos auxiliar sempre para que nós realicemos a nossa tarefa. Porém, a responsabilidade é nossa. Não basta nós rogarmos a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer da nossa parte quanto nos seja possível para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonias com os poderes do bem eterno. Vamos ajudar, não importa quem, nem de que forma seja. O Centro Família Joana nasceu de um sonho de alguns integrantes de um grupo de expositores. E o desejo deles era de auxiliar os mais necessitados, principalmente os moradores de rua. Levar não somente o alimento, mas a esperança, a palavra amiga. Então, eu convido a todos vocês, neste momento, para doar o amor, para doar força, para doar esperança, para todos os voluntários que doam o seu tempo no preparo da refeição e dos lanches, para os que preparam os sucos e os leites, para os que separam as roupas, os calçados e por todos aqueles que auxiliam na manutenção do centro. E principalmente uma vibração de muito amor e respeito para esses nossos irmãozinhos necessitados, uma vez que são eles um instrumento do nosso progresso, porque infelizmente nós somos progredir com o auxílio dos nossos irmãozinhos. É eles, com a miséria deles, a dor deles que irá nos auxiliar, progredir. Então pedimos que eles sejam amparados nas provas deles, que eles jamais se esqueçam que Jesus não nos abandonou, que a criança jamais perceba ou sinta-se que não é amada o suficiente por não ter aquilo que um outro irmãozinho tem. Então, pessoal, eu acredito que das formas mais simples que eu tive, eu consegui mostrar para vocês que todos nós podemos trabalhar e que todos nós podemos nos curar. A nossa cura é através do trabalho, não existe outra para nós. A nossa insatisfação será satisfatória a hora que nós entregarmos um copo com todo o nosso amor daquele irmãozinho lá da rua e falar para ele: beba, a água está limpinha. Não tenha sede de esperança, porque eu pedi que os bons espíritos colocassem neste copo gotinhas de amor para que você se sinta preparado para as suas provas. Então eu convido vocês a trabalharem em prol de uma humanidade melhor, em prol de nós mesmos, que vibrem por cada um de nós expositores, que muitas vezes nós também tropeçamos. E olha que a nossa queda é maior, porque nós temos o conhecimento. Fique em paz, que Jesus abençoe a cada um de nós.